Glória a Jesus, louvado seja o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, hoje nós vamos estudar uma parte do capítulos 1, versículos 13 de Apocalipse. A primeira parte desse versículo vai ser sobre Jesus sempre estar no meio. Jesus, ele tem que estar no centro da nossa vida, no centro das nossas decisões, no centro dos nossos sentimentos, no centro da nossa vida espiritual, no centro do nosso dia a dia, porque se ele não tiver, não dá certo. Principalmente nós como igreja, né? Então nós vamos trazer essa temática hoje, tá? Dê o seu like, compartilhe, se inscreva de acordo com você. Se você quer, você faz. Tudo depende da pessoa querer, não é? E conforme ela quer e o que ela faz é o que ela vai colher ou não. Então, muito bem, meus amados, vamos fazer aqui uma rápida oração. Pai bendito, abençoa esse momento, as quais iremos meditar um pouco a Tua palavra em Apocalipse. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, meus amados, Apocalipse capítulos 1, versículos 13, vamos estudar uma temática na parte 1, e o versículo diz assim: e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. ACF, Almeida Corrigida Fiel. Nosso título, nosso tema: Jesus sempre no meio. Então, meu amado, minha irmã, se você não tiver Jesus no controle da sua vida, é muito difícil você vencer. Ele tem que estar no controle exato da sua vida. Isso é maravilhoso. Com certeza, aprenda isso, permita isso, e você vai ser bem sucedido. Chegou aqui a Rosinha. A Rosinha não, Só tem uma coisa que eu não fiz. que foi? Perguntar a caixa postal. Nada não, foi pergunta. No caminho que eu me lembro, você me acredita? Acredito. Ai, meu Deus, eu não fiz. Não, depois Vai faz. dar certo, depois faz. E aí? Trouxe o recibo. Tu montou lá? Botei. Sim. Você quer o quê? Papelzinho, né? É, pra me rastrear. Isso. Tá bom, acerta. Ajeita ali com a marca que eu tô gravando, viu? Ah, está gravando. Então, meus amados, no meio, Jesus no meio. Ele tem que estar no meio, no centro da sua vida. Ele tem que estar ali administrando a sua vida. Ele tem que estar controlando a sua vida. Não importa, você pode ser um pastor, pode ser um diácono, pode ser um membro da igreja, um jovem, um adolescente. Jesus não está sujeito a isso.
se ele não estiver no centro da sua vida, eu creio que ele não fará aquilo que você precisa que ele faça para você ser bem-sucedido em todas as áreas do seu viver cotidiano e principalmente na vida espiritual. Então, amados, em cada cena do Apocalipse, Cristo sempre aparece como a figura central no meio. Vamos dar um exemplo? No meio dos 7 castiçais de ouro, Apocalipse 1:13, e no meio dos 7 castiçais, um varão semelhante ao Filho do Homem, a si mesmo, tendo vestido de uma túnica que era comprida, alcançando até aos pés e tendo sido cingido ao redor, próximo aos peitos, como um cinto de ouro, da nossa amada versão LTT, literatura do texto tradicional. Depois nós vamos falar sobre essa vestimenta, vamos falar de Jesus como Filho do Homem, enfim, nós vamos aqui fazer tudo possível para você aprender e tomar para você lições para a sua vida espiritual, para a sua vida cotidiana. Então, amados, podemos comparar Apocalipse 1:20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Almeida Corrigida Fiel está falando assim. Então nós temos que compreender que, mesmo sendo, de acordo com alguns e muitos interpretam, sendo os 7 mensageiros como pastores daquelas igrejas, são interpretações teológicas, mas o certo é que Jesus está no meio e precisa estar no centro, no controle, tanto da vida dos pastores como da igreja também. Ele tem que ser o centro de tudo na sua vida. No meio da igreja de Éfeso, a igreja local. Se a igreja local, Jesus não estiver na administração, na orientação, para orientar, para dirigir e para reinar ali entre os irmãos, de nada adianta. Os homens farão aquilo que não será correto, achando que é correto, achando que é certo, e não será. Por quê, amados? Porque Jesus deu vitória até enquanto a igreja se submeteu e obedeceu os princípios da palavra de Deus. Jesus sempre deu vitória à igreja de Éfeso, quando a igreja de Éfeso admitiu Jesus no meio, no centro da sua vida. Tiveram ali grandes pastores daquela igreja, apóstolos, mas o maior é Jesus. Apocalipse 2:1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E esses castiçais eram de ouro puro. Tem aí uma representação, quem sabe,
futuramente nós vamos falar sobre o ouro, sobre esses castiçais. O que nós queremos que você entenda é que hoje o tema, o assunto é para você e eu estarmos no nosso comportamento de tal forma que Jesus esteja no centro, no meio da nossa vida, no meio do nosso dia a dia, no meio do trono ele está. Lá em Apocalipse 5 e 6, Jesus reina. Não estou falando do reino milenar, que ainda acontecerá, mas eu estou falando numa questão espiritual, porque ele está aqui no meio do trono. Lá em Apocalipse 5 e 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Não está dizendo que era Deus que estava no meio, o Pai. Não, estava dizendo que era Jesus. Jesus no meio. Isso tem um segredo. Isso tem um mistério, né? Jesus no meio do trono. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Que futuramente, quem sabe, nós podemos estudar sobre esses 7 Espíritos, essas questões minuciosas do Apocalipse. Mas por enquanto, você vai se preocupar, e eu, em Jesus estar no meio, no centro da nossa vida. Então, a partir do lado D da questão, no meio do trono novamente, Apocalipse 7, 17, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Nós temos aqui uma outra questão, né? Que Jesus é o guia, ele está no centro da direção humana e espiritual da vida do crente. E quando ele não está no meio, problemas acontecem e às vezes são fatais. E Jesus sempre no meio. Você pode conferir Jesus no seu ministério terreno, no seu ministério ainda humanizado, lá em Mateus 18 e 20, ele aparece no meio, João 19 e 18, João 20 e 19, 1 Timóteo 2 e 5. Eu quero ler 1 Timóteo 2 e 5 para nós concluirmos essa meditação, esse momento, aleluia, de reflexão. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não adianta, só existe um que está no meio, que faz a mediação entre Deus e homens. Não é Maria, não é João, não é pastores, não é padres, não é ninguém, é Jesus que faz essa mediação. Sem ele, você pode ter pastor, você pode ter padre, você pode ter o que você tiver, não terá como chegar no reino de Deus, nem você nem eu. Tenha consciência disto. Agora você aceita se quiser, você recebe se quiser, é problema seu. Se você aceita, você vai ter uma experiência real. Se não, aí é entre você e Deus. Espero ter contribuído com este momento, né? Neste momento de reflexão. Pai bendito, Pai santo, eu te agradeço por este momento maravilhoso em que o Senhor permitiu que nós trouxéssemos esta reflexão. Nos abençoa e nos guarda e abençoa a todos em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Muito lindo, amado, esse solo, viu? Aleluia. A paz do Senhor para todos.